A família rica da noiva se riram, mas quando ele tirou da carteira um único papel, todos ficaram em silêncio. Na cidade de Jurupinga, no interior de São Paulo, a mansão dos Albuquerque Prado se erguia imponente no topo de uma colina, suas janelas iluminadas brilhando como faróis na noite quente de verão. A família Albuquerque Prado era conhecida em toda a região por seu império de agronegócio, construído ao longo de gerações com suor, astúcia e, como alguns sussurravam, um pouco de jogo sujo. Naquela noite a mansão estava especialmente agitada. Criados corriam de um lado para outro, ajeitando arranjos florais, polindo talheres de prata e acendendo velas aromáticas. Dona Eulália, a matriarca da família, supervisionava tudo com olhos de águia, sua postura rígida e expressão severa, não deixando passar nenhum detalhe. Zulmira, a governanta, uma senhora de meia idade com cabelos grisalhos presos em um coque apertado, assentiu rapidamente e saiu em disparada para cumprir as ordens. No andar de cima, Yasmin Albuquerque Prado estava em seu quarto, um turbilhão de nervos e expectativa. Aos 25 anos ela era a joia da coroa da família. Bela, educada nas melhores escolas da Europa e herdeira de uma fortuna considerável. Seus longos cabelos negros caíam em ondas suaves sobre os ombros, enquanto ela ajeitava pela 10ª vez o vestido de seda verde esmeralda que havia escolhido para a ocasião. Calma, Yasmin, ela murmurou para si mesma, olhando seu reflexo no espelho de corpo inteiro. Vai dar tudo certo, eles vão adorá-lo. Mas mesmo enquanto tentava se convencer, uma pontada de dúvida persistia em seu coração. Ela sabia bem como sua família podia ser difícil. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, ela chamou, virando-se para ver sua melhor amiga Lívia entrar no quarto. Lívia era o oposto de Yasmin em muitos aspectos. Enquanto Yasmin era toda elegância e refinamento, Lívia era energia pura e espontaneidade. Seus cabelos ruivos estavam presos em um rabo de cavalo despojado, e ela usava jeans e uma camiseta simples. E aí, princesa, pronta para o grande momento? Lívia perguntou com um sorriso largo, jogando-se na cama king size de Yasmin. Yasmin soltou um suspiro trêmulo. Acho que sim. Quer dizer, não é como se eu pudesse adiar isso para sempre, não é? Lívia se sentou, sua expressão ficando séria. Hey, olha para mim. O Tadeu é incrível, ok? Se sua família não consegue ver isso, o problema é deles, não de vocês. Yasmin sorriu agradecida para a amiga. Lívia era uma das poucas pessoas que conheciam Tadeu e apoiavam o relacionamento desde o início. Na verdade, foi em uma das aulas de yoga de Lívia que Yasmin conheceu Tadeu pela primeira vez. Eu sei. É só que... Yasmin hesitou, mordendo o lábio. Você conhece meus pais. E meu irmão, então? Lívia revirou os olhos dramaticamente. Ah, sim, o ilustríssimo Tiago Albuquerque Prado, o herdeiro perfeito. Como eu poderia esquecer? As duas riram, a tensão no ar se dissipando um pouco. Olha, Lívia continuou, levantando-se e colocando as mãos nos ombros de Yasmin. Você ama o Tadeu, certo? Mais do que tudo. Yasmin respondeu sem hesitação. E ele te ama? Sim. Então é isso que importa. O resto é ruído de fundo. Yasmin abraçou a amiga, sentindo-se mais centrada e confiante. O que eu faria sem você, Liv? Provavelmente estaria tendo um ataque de pânico agora. Lívia brincou, retribuindo o abraço. Agora vai lá e mostra para eles quem é que manda nessa casa. Quando Yasmin entrou na sala, todas as conversas cessaram. Rodolfo Albuquerque Prado, um homem alto e imponente com cabelos grisalhos nas têmporas, foi o primeiro a se manifestar. Ah, finalmente decidiu se juntar a nós, minha filha, ele disse, seu tom oscilando entre afeto e leve repreensão. Desculpe, pai. Estava terminando de me arrumar. Yasmin respondeu, inclinando-se para beijar o rosto do pai. Eulália se aproximou, examinando criticamente o visual da filha. O vestido é bonito, querida. Embora eu ainda ache que o azul marinho que sugeri ficaria melhor. Yasmin reprimiu um suspiro. Algumas coisas nunca mudavam. Tiago, encostado casualmente no bar, ergueu sua taça de uísque em um brinde zombeteiro. Então, maninha, cadê o famoso professor? Já desistiu?
Antes que Yasmin pudesse responder, a campainha tocou. O som reverberou pela mansão e, por um momento, todos ficaram imóveis. Bem, Rodolfo quebrou o silêncio, ajeitando o nó de sua gravata de seda. Vamos conhecer esse rapaz. Yasmin respirou fundo, endireitou os ombros e caminhou em direção à porta. Este era o momento. Tudo pelo que ela e Tadeu haviam se preparado. E lá estava ele. Tadeu Moreira, 28 anos, professor de história na escola pública local. Seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e determinação. Ele segurava um buquê de flores em uma mão e uma garrafa de vinho na outra. Oi, amor. Ele disse suavemente, seu sorriso iluminando todo o seu rosto. Naquele momento, vendo o homem que amava parado na soleira da porta de sua casa, Yasmin sentiu todas as suas dúvidas se dissiparem. Não importava o que acontecesse esta noite, eles enfrentariam juntos. Oi, ela respondeu, seu próprio sorriso se abrindo. Bem-vindo à casa dos Albuquerque Prado. O jantar na mansão dos Albuquerque Prado começou com uma tensão palpável no ar. A sala de jantar, com seu lustre de cristal e pinturas a óleo nas paredes, parecia engolir Tadeu, que se sentia visivelmente desconfortável em seu terno alugado. Yasmin, sentada ao lado dele, tentava manter uma conversa leve, mas seus esforços eram constantemente interrompidos pelos comentários cortantes de sua família. Então, Tadeu, começou Rodolfo, cortando seu filé mignon com precisão cirúrgica. Yasmin nos disse que você é professor. Em que universidade leciona? Tadeu limpou a garganta, consciente dos olhares fixos sobre ele. Na verdade, senhor, eu leciono no ensino fundamental, na Escola Municipal Monteiro Lobato. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Eulália quase derrubou seu garfo de surpresa, enquanto Tiago mal conseguia conter um sorriso de escárnio. Escola municipal? Eulália repetiu como se as palavras fossem estranhas em sua boca. Sim, senhora, Tadeu respondeu mantendo a compostura. Acredito firmemente na importância da educação pública de qualidade. Estou lecionando há 5 anos agora, Tadeu respondeu com um sorriso genuíno. Cada dia é uma nova aventura. Tiago não pôde mais se conter. Aventura? Lidar com moleques malcriados e mal educados? Deve ser emocionante mesmo, ele zombou. Tiago, Yasmin repreendeu, mas seu irmão apenas deu de ombros, tomando um gole de seu vinho caro. Tadeu surpreendentemente não se abalou. Na verdade, Tiago, é muito emocionante. Ver uma criança entender um conceito pela primeira vez, despertar o interesse pela história em jovens mentes, não há nada mais gratificante. Eulália pigarreou, claramente desconfortável com o rumo da conversa. E diga-me, Tadeu, você tem planos para o futuro? Alguma ambição de carreira? O que ela realmente queria perguntar era óbvio. Você planeja continuar nesse emprego de salário baixo para sempre? Tadeu sorriu, colocando seu garfo cuidadosamente sobre o prato. Minha ambição, senhora Albuquerque Prado, é fazer a diferença na vida dos meus alunos. Acredito que a educação é a chave para transformar nossa sociedade. Yasmin sentiu seu rosto queimar de vergonha pelo comportamento de sua família. Pai, por favor. Mas Tadeu a interrompeu gentilmente, colocando sua mão sobre a dela. Está tudo bem, Yasmin. Ele se virou para Rodolfo. O senhor está certo, senhor Albuquerque Prado. O salário de um professor não se compara ao de um empresário bem-sucedido como o senhor. Mas, para mim, a riqueza não se mede apenas em cifras bancárias. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de Tiago bufando em desdém. Que poético. Aposto que isso aquece bem o coração quando você está comendo macarrão instantâneo no fim do mês. Tiago, Yasmin exclamou, mas o dano já estava feito. Eulália, tentando amenizar a situação, voltou-se para Yasmin. Querida, você realmente pensou bem sobre isso? Sobre o futuro? Você está acostumada com um certo estilo de vida. Yasmin sentiu a raiva borbulhar dentro dela. Mãe, eu amo o Tadeu e respeito imensamente o trabalho que ele faz. Amor é lindo, filha. Rodolfo interveio, seu tom condescendente. Mas não paga contas. Não mantém o padrão ao qual você está acostumada.
Tadeu observava a cena se desenrolar, seu rosto uma máscara de calma. Mas Yasmin podia sentir a tensão em seus ombros, a maneira como sua mão apertava levemente a dela sob a mesa. Com todo respeito, senhor, Tadeu finalmente falou, sua voz firme. O que eu ofereço a Yasmin vai além de bens materiais. Ofereço amor, respeito e uma parceria baseada em valores compartilhados. Tiago riu abertamente. Valores compartilhados? O que exatamente você acha que tem em comum com a minha irmã? Ela passou a vida inteira em escolas particulares de elite, viajando o mundo. Você provavelmente nunca saiu do Brasil. A atmosfera na sala de jantar ficava cada vez mais pesada. Os empregados que serviam a refeição se moviam silenciosamente, claramente desconfortáveis com a tensão. Yasmin estava prestes a explodir, mas mais uma vez, Tadeu a surpreendeu com sua calma. Você está certo, Tiago. Não cresci com os mesmos privilégios que Yasmin, mas isso não diminui o que sinto por ela ou o que podemos construir juntos. Yasmin não aguentou mais. Chega, Tadeu é um homem incrível, dedicado e apaixonado pelo que faz. Só porque ele não tem uma conta bancária milionária, não significa que ele seja menos digno. Eulália tentou acalmar a situação. Querida, estamos apenas pensando no seu bem-estar. Não, mãe, Yasmin interrompeu. Vocês estão pensando em status e dinheiro. Mas saibam de uma coisa. Eu amo o Tadeu. E nada do que vocês digam ou façam vai mudar isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tadeu se levantou lentamente, colocando a mão nas costas de Yasmin em um gesto de apoio. Talvez, ele disse suavemente, seja melhor nos retirarmos por hoje. Claramente, há muito a ser discutido e processado. Enquanto Yasmin e Tadeu se dirigiam para a saída, Tiago não pôde resistir a um último comentário mordaz. Ei, professor, não esqueça de pegar uns salgadinhos para levar. Deve dar para o alimentar por uma semana com o seu salário, não é? Yasmin estava prestes a revidar, mas Tadeu a deteve com um toque gentil no braço. Com uma calma surpreendente, ele se virou para Tiago. Sabe, Tiago, você está certo. Meu salário não se compara ao seu. Mas há coisas que o dinheiro não pode comprar. Dignidade, por exemplo. Nos dias que se seguiram ao desastroso jantar, a mansão dos Albuquerque Prado estava imersa em um silêncio tenso. Yasmin se recusava a falar com sua família, trancando-se em seu quarto e só saindo para ir trabalhar na ONG de proteção ambiental que ela ajudara a fundar. Eulália, consumida pela preocupação, vagava pelos corredores da mansão como um fantasma inquieto. Ela alternava entre tentar justificar o comportamento da família e se culpar por não ter intervido mais firmemente durante o jantar. Não é possível que esse professor não tenha nada em seu passado que possamos usar. Ele murmurava para si mesmo, folheando relatórios que seus contatos haviam enviado. Tiago, aparentemente indiferente ao drama familiar, continuava sua rotina de festas e negócios superficiais. No entanto, quem o observasse de perto notaria um brilho de inquietação em seus olhos, uma hesitação em seu sorriso arrogante. Enquanto isso, na pequena casa que Tadeu alugava nos subúrbios de Jurupinga, o jovem professor tentava processar os eventos da noite anterior. Sentado em sua mesa de trabalho, rodeado por pilhas de livros e trabalhos de alunos para corrigir, ele se pegava perdido em pensamentos. O som de uma notificação em seu celular o trouxe de volta à realidade. Era uma mensagem de Yasmin. Amor, sinto muito pelo que aconteceu. Minha família, eles não te conhecem como eu conheço. Não desista de nós, por favor. Tadeu sorriu tristemente para a tela do celular. Ele nunca desistiria de Yasmin, isso era certo, mas as palavras da família dela ecoavam em sua mente, plantando sementes de dúvida que ele lutava para ignorar. Será que ele realmente poderia oferecer a Yasmin a vida que ela merecia? Será que o amor deles seria suficiente para superar as enormes diferenças sociais e econômicas entre eles? Suspirando, Tadeu voltou sua atenção para os trabalhos que precisava corrigir. Amanhã seria outro dia na Escola Municipal Monteiro Lobato, e seus alunos mereciam o melhor dele.
independentemente dos dramas em sua vida pessoal. Na manhã seguinte, enquanto Tadeu se preparava para mais um dia de aula, Yasmin enfrentava sua própria batalha na mansão Albuquerque Prado. Decidida a confrontar sua família, ela desceu para o café da manhã com passos firmes. A cena que a aguardava na sala de jantar era quase cômica em sua formalidade forçada. Rodolfo lia o jornal financeiro, escondendo-se atrás das páginas de cotações. Eulália mexia distraidamente em sua xícara de chá, enquanto Tiago escrolava em seu smartphone, ignorando ostensivamente a presença da irmã. "Bom dia", Yasmin anunciou, sua voz cortando o silêncio como uma faca. Eulália foi a primeira a reagir, forçando um sorriso. "Bom dia, querida. Que bom que decidiu se juntar a nós." Tiago apenas grunhiu, não tirando os olhos da tela do celular. Yasmin respirou fundo, reunindo coragem. "Precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem à noite." O som do jornal sendo dobrado ecoou pela sala. Rodolfo ajeitou-se em sua cadeira, sua postura rígida. "Sim, precisamos. Seu namorado claramente não é adequado para esta família." "Pai." Eulália interveio, sua voz suave, mas firme. "Querida, entendemos que você possa ter sentimentos por esse rapaz, mas você precisa pensar no futuro, no que é melhor para você e para o nome da nossa família." Yasmin não podia acreditar no que estava ouvindo. "O que é melhor para mim? E quem vocês acham que são para decidir isso? Eu sou uma adulta, formada, com minha própria carreira. Não preciso da aprovação de vocês para escolher com quem eu quero ficar." Tiago, finalmente levantando os olhos do celular, soltou uma risada seca. "Carreira? Você chama aquela sua ONGzinha de fundo de quintal de carreira? Por favor, Yasmin, não seja ingênua." A raiva borbulhava dentro de Yasmin. "Aquela ONGzinha, como você diz, está fazendo mais pelo meio ambiente e pela comunidade do que você jamais fez em toda a sua vida, Tiago." As palavras de seu pai atingiram Yasmin como um tapa. "É isso que importa para vocês? Aparências? E quanto à felicidade de sua própria filha?" Eulália, tentando amenizar a situação, estendeu a mão para tocar o braço de Yasmin. "Querida, é claro que queremos sua felicidade, mas também queremos o melhor para você. E, francamente, esse Tadeu, ele simplesmente não está à altura." Yasmin recuou do toque de sua mãe como se tivesse sido queimada. "Não está à altura? Vocês nem o conhecem. Tadeu é inteligente, compassivo, dedicado. Ele faz diferença na vida das pessoas todos os dias. O que qualquer um de vocês fez ultimamente, além de acumular mais dinheiro?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodolfo parecia ter envelhecido 10 anos em segundos. Sua expressão uma mistura de raiva e decepção. Eulália tinha lágrimas nos olhos, chocada com as palavras duras da filha. Até mesmo Tiago parecia desconfortável, evitando o olhar da irmã. Yasmin, tremendo de emoção, continuou. "Eu amo o Tadeu. E se vocês não podem aceitar isso, então talvez eu não pertença mais a esta família." Enquanto isso, na Escola Municipal Monteiro Lobato, Tadeu enfrentava seus próprios desafios. A sala de aula estava agitada naquela manhã, os alunos inquietos e dispersos. "Pessoal, vamos nos acalmar, por favor." Tadeu chamou, tentando capturar a atenção da turma. "Hoje vamos falar sobre um período muito importante da nossa história, a Era Vargas." No fundo da sala, Joaquim, um aluno conhecido por seu comportamento disruptivo, soltou uma risada debochada. "Para que a gente precisa saber disso, professor? Não vai mudar nada na nossa vida mesmo." Tadeu respirou fundo, reconhecendo naquele comentário um eco das palavras desdenhosas da família de Yasmin. Por um momento, a dúvida o assaltou. Será que o que ele fazia realmente importava? Mas então, olhando para os rostos à sua frente, alguns curiosos, outros entediados, mas todos ali sob seus cuidados, Tadeu sentiu uma onda de determinação o invadir. "Sabe, Joaquim," ele começou, aproximando-se da carteira do aluno, "muita gente pensa assim. Mas a verdade é que entender nossa história é fundamental para compreendermos quem somos como nação e para evitarmos repetir os erros do passado." A sala ficou em silêncio, todos os olhos voltados para Tadeu. "A Era Vargas," ele continuou, sua voz ganhando força,
Foi um período de grandes mudanças no Brasil, algumas boas, outras nem tanto. Mas o que aconteceu naquela época ainda afeta nossas vidas hoje. As leis trabalhistas que protegem os direitos de seus pais, por exemplo, foram criadas nessa época. Os alunos começaram a se interessar, trocando olhares curiosos. E mais do que isso, Tadeu prosseguiu agora andando entre as carteiras. Estudar história nos ensina a pensar criticamente, a questionar, a não aceitar tudo o que nos dizem como verdade absoluta. E isso, meus amigos, é uma habilidade que vai ajudar vocês em todos os aspectos das suas vidas. Ao final da aula, quando o sinal tocou, Tadeu notou algo diferente. Em vez de correrem para fora como de costume, vários alunos se demoraram, fazendo perguntas, querendo saber mais. Joaquim foi o último a sair. Parando na porta, ele se virou para Tadeu. Ei, professor, foi uma aula legal hoje. Desculpa pelo que eu disse no início. Tadeu sorriu, sentindo uma onda de orgulho e satisfação. Tudo bem, Joaquim. Estou feliz que você tenha gostado. Enquanto arrumava suas coisas para ir embora, Tadeu refletiu sobre o dia. Sim, ele não tinha o dinheiro ou o status da família de Yasmin, mas o que ele fazia importava. Ele estava fazendo a diferença, um aluno de cada vez. Seu celular vibrou com uma mensagem de Yasmin. Precisamos conversar. Algo aconteceu. O sol se punha sobre Jurupinga quando Tadeu estacionou seu carro modesto em frente ao café onde havia combinado de encontrar Yasmin. O café aromático era um local tranquilo, frequentado principalmente por estudantes e intelectuais locais, longe dos olhos curiosos da alta sociedade que tanto incomodavam a família Albuquerque Prado. Yasmin já estava lá, sentada em uma mesa no canto, suas mãos envolvendo uma xícara de chá que ela parecia ter esquecido completamente. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, evidência clara de que ela havia chorado. Oi, amor, Tadeu disse suavemente, sentando-se à sua frente. O que aconteceu? Yasmin levantou os olhos, um misto de alívio e angústia em seu olhar. Tadeu, eu briguei com minha família. Foi horrível. Enquanto Yasmin narrava os eventos da manhã, Tadeu escutava atentamente, seu coração apertado ao ver o sofrimento da mulher que amava. Quando ela terminou, ele estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos aos dela. Yasmin, eu sinto muito que você tenha passado por isso, mas quero que saiba que estou aqui para você, não importa o que aconteça. Yasmin apertou a mão dele, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Eu sei, Tadeu, e é por isso que tomei uma decisão. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Eu vou sair de casa. Não posso mais viver sob o mesmo teto que eles. Não depois do que disseram sobre você, sobre nós. Tadeu sentiu uma mistura de emoções. Preocupação, amor e uma pontada de culpa. Yasmin, tem certeza? Não quero ser o motivo de uma ruptura entre você e sua família. Você não é o motivo, Tadeu. Yasmin respondeu firmemente. A mentalidade fechada deles é o motivo. Eu sou uma adulta, tenho meu próprio trabalho, minha própria vida. Está na hora de viver isso plenamente, longe da sombra deles. Tadeu assentiu lentamente, admirando a força e a determinação de Yasmin. Ok, se é isso que você quer, eu apoio você 100%, mas para onde você vai? Yasmin mordeu o lábio hesitante. Na verdade, eu esperava que pudesse ficar com você. Pelo menos por um tempo, até eu me estabelecer. A surpresa deve ter sido evidente no rosto de Tadeu, porque Yasmin rapidamente acrescentou. Eu sei que é pedir muito, e se não for possível, eu entendo completamente. Posso ficar com a Lívia ou... Não. Tadeu a interrompeu apertando sua mão. Claro que você pode ficar comigo. Meu apartamento não é grande, mas daremos um jeito. O alívio no rosto de Yasmin era palpável. Obrigada, Tadeu. Eu te amo tanto. Eu também te amo, ele respondeu, inclinando-se para um beijo suave. Quando se separaram, Tadeu notou uma sombra de preocupação ainda pairando nos olhos de Yasmin. Tem mais alguma coisa te incomodando, não tem? Yasmin hesitou por um momento antes de falar. É só que, Tadeu, você tem certeza que quer fazer isso? Quero dizer, minha família, eles podem tornar as coisas difíceis para você. Para nós. Tadeu recostou-se em sua cadeira.
ponderando sobre as palavras de Yasmin. Ele sabia que ela estava certa. A família Albuquerque Prado era poderosa e influente. Eles poderiam, se quisessem, causar problemas sérios. Mas então ele se lembrou do olhar nos rostos de seus alunos naquela manhã, da sensação de fazer a diferença. Ele pensou em Yasmin, em tudo o que ela significava para ele. Yasmin, ele começou, sua voz firme. Eu entendo sua preocupação. Mas olha, eu escolhi ser professor porque acredito na educação, acredito em fazer a diferença na vida das pessoas. E isso inclui estar ao lado de quem eu amo, não importa os desafios que venhamos a enfrentar. Yasmin sentiu seus olhos se encherem de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Você é incrível, sabia? Tadeu sorriu aquele sorriso caloroso que sempre fazia o coração de Yasmin derreter. Nós somos incríveis juntos, e é assim que vamos enfrentar isso, juntos. Naquele momento, enquanto o sol se punha lá fora, lançando um brilho dourado através das janelas do café, Yasmin e Tadeu selaram seu compromisso com um beijo terno, cheio de promessas para o futuro. Mas enquanto o casal planejava seus próximos passos, na mansão dos Albuquerque Prado, uma tempestade estava se formando. Querido, talvez devêssemos dar um tempo para Yasmin se acalmar. Você sabe como ela pode ser impulsiva às vezes. Eulália tentou argumentar, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Acalmar? Acalmar? E você quer que eu me acalme? Nesse momento, Tiago entrou no escritório, seu habitual ar de indiferença substituído por uma expressão séria. Pai, mãe, acho que vocês deveriam ver isso. Ele estendeu seu tablet, mostrando a página de uma rede social local. Ali, para choque de Rodolfo e Eulália, estava uma foto de Yasmin e Tadeu no café aromático, claramente tirada há poucos minutos. A legenda dizia: "O amor vence." Isso é um desastre, Rodolfo exclamou, deixando-se cair pesadamente em sua poltrona de couro. Vocês têm ideia do que isso fará com nossa reputação? Com nossos negócios? Eulália, sempre a voz da razão, tentou acalmar a situação. Vamos pensar nisso com calma. Talvez possamos usar isso a nosso favor de alguma forma. Tiago, que até então havia se mantido à margem da situação, deu um passo à frente. Na verdade, eu tenho uma ideia. Tanto Rodolfo quanto Eulália olharam para o filho com surpresa. Tiago raramente se envolvia nos assuntos familiares, além do estritamente necessário. O que você tem em mente, filho? Rodolfo perguntou, uma centelha de esperança em seus olhos. Tiago sorriu, um sorriso que não chegava aos seus olhos. Bem, se não podemos vencer Yasmin, que tal nos juntarmos a ela? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Tadeu chegava em casa com Yasmin. Seu pequeno apartamento, normalmente um refúgio acolhedor, após um longo dia de trabalho, de repente parecia minúsculo e inadequado. Desculpe a bagunça, ele murmurou, rapidamente recolhendo alguns livros e papéis espalhados. Não estou acostumado a receber visitas. Yasmin sorriu, olhando ao redor com curiosidade. As paredes estavam cobertas de estantes repletas de livros, mapas históricos e fotos de turmas passadas. Era um espaço que gritava Tadeu em cada centímetro. É perfeito, ela disse suavemente, pousando sua pequena mala no chão. É exatamente como eu imaginava que seria. Tadeu parou o que estava fazendo, virando-se para encará-la. Yasmin, você tem certeza disso? Quero dizer, olhe para este lugar. Não é nada comparado ao que você está acostumada. Yasmin se aproximou dele, colocando as mãos em seu rosto. Tadeu, olhe para mim. Isto. Ela fez um gesto abrangendo o apartamento. É mais lar do que aquela mansão fria jamais foi, porque você está aqui. As palavras dela aqueceram o coração de Tadeu, dissipando suas dúvidas. Ele a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto em seus cabelos. Bem-vinda ao lar, então, ele murmurou. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Tadeu insistindo em tomar o sofá enquanto Yasmin ficava com a cama, ambos sentiam uma mistura de excitação e apreensão pelo que o futuro reservava. O que eles não sabiam era que, naquele exato momento, a família Albuquerque Prado estava colocando em movimento um plano que mudaria suas vidas para sempre.
Na mansão, Tiago explicava sua ideia para os pais. Olhem, a imagem da nossa família está em jogo aqui. Mas e se em vez de lutarmos contra isso, abraçássemos? Pense bem, Tiago continuou, seus olhos brilhando com a empolgação de um plano bem arquitetado. Yasmin sempre foi a ovelha negra da família, certo? Com sua ONG e suas causas. E se transformássemos isso em nossa vantagem? Eulália inclinou-se para a frente intrigada. Continue. Imaginem os títulos. Família Albuquerque Prado abraça a simplicidade. Podemos transformar isso em uma grande campanha de relações públicas, mostrar como somos uma família que valoriza o caráter acima do dinheiro. Exatamente, Tiago exclamou. E o melhor de tudo, podemos manter Yasmin por perto e, ao mesmo tempo, ter algum controle sobre a situação. Enquanto os Albuquerque Prado começavam a traçar seu plano, Yasmin e Tadeu adormeciam, exaustos pelos eventos do dia, mas esperançosos pelo futuro que construiriam juntos. O que nenhum deles sabia era que o destino tinha seus próprios planos e que as próximas semanas trariam revelações que ninguém poderia ter previsto. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas para Yasmin e Tadeu. A adaptação à vida conjunta não foi sem desafios. O espaço apertado do apartamento de Tadeu, a necessidade de conciliar rotinas diferentes e a constante preocupação com a reação da família de Yasmin. No entanto, a cada dia que passava, eles se sentiam mais fortes juntos. Yasmin descobriu uma nova apreciação pela simplicidade da vida de Tadeu, enquanto ele se maravilhava com a capacidade dela de trazer luz e alegria para seu pequeno mundo. Uma manhã de sábado, enquanto tomavam café na minúscula cozinha de Tadeu, Yasmin recebeu uma ligação inesperada. Seu rosto empalideceu ao ver o nome no visor. Pai. Alô? Ela atendeu, hesitante, fazendo um sinal para Tadeu ficar em silêncio. Yasmin, querida. A voz de Rodolfo soou surpreendentemente calorosa do outro lado da linha. Como você está? Yasmin trocou um olhar confuso com Tadeu. Estou bem, pai. O que houve? Nada de grave, filha. Na verdade, sua mãe e eu gostaríamos de convidar você e Tadeu para um almoço amanhã. O que acha? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Yasmin mal podia acreditar no que estava ouvindo. Você quer nos convidar para almoçar? Os dois? Sim, querida. Acho que começamos com o pé errado com Tadeu e gostaríamos de remediar isso. O que me diz? Ainda atordoada, Yasmin concordou com o convite, desligando o telefone com uma expressão de total perplexidade. O que foi? Tadeu perguntou preocupado. Meu pai, ele nos convidou para almoçar amanhã. Os dois. A surpresa no rosto de Tadeu espelhava a de Yasmin. Isso é inesperado. Você acha que devemos ir? Yasmin perguntou, mordendo o lábio inferior. Tadeu pensou por um momento antes de responder. Acho que sim. Se eles estão estendendo um ramo de oliveira, talvez devêssemos aceitar. E assim, no dia seguinte, Yasmin e Tadeu se encontraram novamente diante dos portões imponentes da mansão Albuquerque Prado. O nervosismo era palpável entre eles, enquanto caminhavam pelo jardim bem cuidado em direção à entrada principal. Para a surpresa de ambos, foram recebidos não por um empregado, mas pelo próprio Rodolfo, que abriu a porta com um sorriso largo. Yasmin e Tadeu. O almoço que se seguiu foi surreal em sua cordialidade. Eulália fez questão de elogiar o trabalho de Tadeu como professor, enquanto Rodolfo mostrou um interesse inesperado na ONG de Yasmin. Até mesmo Tiago, normalmente sarcástico, manteve um comportamento educado e até amigável. Suas suspeitas foram confirmadas quando, após a sobremesa, Rodolfo pigarreou, chamando a atenção de todos. Yasmin, Tadeu. Ele começou seu tom sério. Primeiramente, gostaria de me desculpar pelo nosso comportamento anterior. Percebemos que fomos precipitados em nossos julgamentos. Yasmin sentiu Tadeu apertar sua mão sob a mesa, ambos tensos com o que viria a seguir. Na verdade, Rodolfo continuou, depois de muito refletir, decidimos que gostaríamos de apoiar o relacionamento de vocês. O choque no rosto de Yasmin e Tadeu era evidente. Apoiar? Yasmin repetiu incrédula. Sim, querida. Eulália interveio, seu sorriso radiante.
Na verdade, gostaríamos de propor algo a vocês. Tiago, que até então permanecera em silêncio, inclinou-se para a frente. Estamos pensando em lançar uma nova iniciativa da empresa, um programa de responsabilidade social focado em educação. Tadeu franziu o senho, confuso. E o que isso tem a ver conosco? Tudo, Rodolfo exclamou entusiasmado. Queremos que vocês dois sejam os rostos desse programa. Yasmin, com sua experiência em ONGs, e você, Tadeu, com seu conhecimento prático como professor. Seria uma parceria perfeita entre o setor privado e a educação pública. O silêncio que se seguiu foi pesado. Yasmin e Tadeu se entreolharam. Uma comunicação silenciosa passando entre eles. Isso é muito generoso da parte de vocês. Tadeu finalmente falou, escolhendo suas palavras com cuidado. Mas preciso entender melhor. O que exatamente esse programa envolveria? Yasmin sentiu seu coração acelerar. Por um lado, a ideia de melhorar as condições da escola de Tadeu era tentadora. Por outro, ela não podia deixar de sentir que havia algo mais por trás dessa súbita generosidade. E quanto à minha ONG? Ela perguntou, sua voz cautelosa. Ah, querida. Eulália respondeu prontamente. Pensamos que poderíamos integrar o trabalho da sua ONG ao programa. Expandir seu alcance, aumentar o financiamento. Imagine o bem que você poderia fazer com os recursos da Albuquerque Prado por trás de você. Tadeu e Yasmin trocaram outro olhar. A oferta era tentadora, quase boa demais para ser verdade. E talvez fosse exatamente isso. Isso é muito para processar, Tadeu disse finalmente. Acho que Yasmin e eu precisamos de um tempo para pensar sobre isso. Quando Yasmin e Tadeu deixaram a mansão naquela tarde, suas mentes estavam em turbilhão. A oferta da família Albuquerque Prado pairava sobre eles como uma nuvem pesada, cheia de promessas e perigos potenciais. O que você acha? Yasmin perguntou, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo jardim em direção ao portão. Tadeu suspirou profundamente. Honestamente, não sei. Por um lado, o bem que poderíamos fazer com esses recursos, por outro, sinto que há algo que não estão nos contando. Yasmin assentiu, sentindo o mesmo. Conheço minha família. Eles nunca fazem nada sem um motivo ulterior. Enquanto saíam da propriedade, não perceberam a figura que os observava de uma das janelas superiores da mansão. Tiago sorriu para si mesmo, satisfeito com o desenrolar dos eventos. Fase 1 completa, ele murmurou, pegando seu celular para fazer uma ligação. Agora para a parte interessante. O que Yasmin e Tadeu não sabiam era que sua decisão sobre a oferta da família Albuquerque Prado seria apenas o começo de uma série de eventos que testariam não apenas seu relacionamento, mas tudo em que acreditavam. Nas semanas que se seguiram, Yasmin e Tadeu se viram em um turbilhão de emoções e decisões difíceis. A oferta da família Albuquerque Prado pairava sobre eles como uma nuvem carregada, prometendo chuva, mas também com o potencial de uma tempestade devastadora. Tadeu, em particular, sentia o peso da decisão. Todas as manhãs, ao chegar à Escola Municipal Monteiro Lobato, ele era lembrado das necessidades urgentes que o dinheiro dos Albuquerque Prado poderia suprir. Salas de aula superlotadas, equipamentos obsoletos, livros didáticos desatualizados. Tudo isso poderia ser resolvido com um simples sim à proposta. Uma tarde, enquanto observava seus alunos tentando compartilhar os poucos computadores funcionais da sala de informática, Tadeu sentiu uma mão em seu ombro. Era Dona Zuleika, a diretora da escola. Uma senhora de cabelos grisalhos e olhos bondosos que havia dedicado sua vida à educação pública. No que está pensando, Tadeu? Ela perguntou, notando sua expressão pensativa. Tadeu hesitou por um momento antes de responder. Dona Zuleika, e se eu dissesse que há uma chance de conseguirmos fundos para reformar a escola, comprar novos equipamentos, oferecer bolsas de estudo? Os olhos da diretora se arregalaram. Isso seria maravilhoso, mas como? Tadeu então explicou, em linhas gerais, a proposta dos Albuquerque Prado. Quando terminou, Dona Zuleika o fitava com uma mistura de esperança e preocupação. Tadeu, meu querido, ela começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Em todos os meus anos de educação, aprendi que não existem almoços grátis.
especialmente quando se trata de grandes corporações se envolvendo com escolas públicas. Tadeu assentiu, sentindo um nó no estômago. Eu sei. É por isso que estou tão dividido. Dona Zuleika sorriu gentilmente. Lembre-se sempre do porquê você escolheu ser professor. Não foram os recursos ou o salário. Foi o desejo de fazer a diferença, de transformar vidas. Não deixe que o brilho do dinheiro ofusque isso. As palavras da diretora ecoaram na mente de Tadeu pelo resto do dia. Enquanto isso, Yasmin enfrentava seus próprios dilemas. Na sede de sua ONG, uma pequena sala alugada no centro da cidade, ela se via cercada por projetos ambiciosos que poderiam se tornar realidade com o financiamento oferecido por sua família. Lívia, que havia se juntado à ONG como voluntária, notou a distração da amiga. Ok, desembucha. O que está acontecendo nessa cabecinha? Yasmin suspirou, recostando-se em sua cadeira. Liv, e se pudéssemos expandir a ONG, atingir mais pessoas, fazer mais projetos? Lívia arqueou uma sobrancelha. Isso seria incrível, mas como? Assim como Tadeu, Yasmin se viu explicando a proposta de sua família. Quando terminou, Lívia a encarava com uma expressão séria. Yas, você conhece sua família melhor do que ninguém. Você realmente acredita que eles fariam isso sem esperar nada em troca? Yasmin balançou a cabeça frustrada. Não, claro que não, mas pense em todo o bem que poderíamos fazer. Lívia se inclinou para a frente, pegando as mãos da amiga. Escuta, eu entendo a tentação, mas lembra por que você começou essa ONG? Foi para fazer as coisas do seu jeito, longe da influência da sua família. Você tem certeza que quer abrir mão disso? As palavras de Lívia atingiram Yasmin como um soco no estômago. Ela estava certa, é claro. A independência sempre foi o que mais valorizou em seu trabalho. Naquela noite, quando Yasmin e Tadeu se reuniram em seu pequeno apartamento, ambos estavam exaustos, não apenas física, mas emocionalmente. Como foi seu dia? Tadeu perguntou, servindo uma xícara de chá para Yasmin. Ela aceitou a xícara com um sorriso cansado. Complicado. E o seu? Igualmente complicado, ele respondeu, sentando-se ao lado dela no sofá gasto. Por um momento, ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Yasmin falou. Tadeu, e se estivermos sendo egoístas? E se ao recusar essa oferta estivermos negando ajuda a pessoas que realmente precisam? Tadeu suspirou, passando o braço ao redor dos ombros dela. Eu venho pensando a mesma coisa, mas também não consigo parar de pensar que deve haver algum motivo oculto por trás de tudo isso. Yasmin assentiu, encostando a cabeça no ombro dele. Conhecendo minha família, com certeza há. Então, o que fazemos? Antes que Yasmin pudesse responder, o celular de Tadeu tocou. Ele franziu o senho ao ver o número desconhecido, mas atendeu mesmo assim. Alô? A voz do outro lado da linha fez Tadeu endireitar-se abruptamente. Professor Tadeu, aqui é o doutor Ricardo Mendes, da Secretaria de Educação do Estado. Yasmin observou intrigada, enquanto a expressão de Tadeu mudava de confusão para surpresa e então para choque. Sim, entendo. Não, isso é inesperado. Sim, claro. Posso comparecer amanhã. Obrigado, doutor. Quando Tadeu desligou, seu rosto estava pálido. O que foi? Yasmin perguntou preocupada. Tadeu engoliu em seco antes de responder. Era da Secretaria de Educação. Eles querem me oferecer um cargo de coordenador estadual de projetos educacionais inovadores. Yasmin piscou, atônita. Mas isso é incrível. Por que você parece tão preocupado? Tadeu a encarou, seus olhos cheios de suspeita. Yasmin, você não acha que é uma coincidência grande demais? Primeiro a oferta da sua família, e agora isso? A compreensão atingiu Yasmin como um raio. Você acha que minha família está por trás disso? Não tenho certeza, Tadeu respondeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Mas parece conveniente demais para ser apenas coincidência. Naquele momento, como se para confirmar suas suspeitas, o celular de Yasmin vibrou com uma mensagem. Era de Tiago. Maninha, ouvi dizer que seu namorado recebeu uma oferta interessante. Talvez queiram reconsiderar nossa proposta. O jantar de amanhã ainda está de pé. Pensem bem.
Yasmin mostrou a mensagem para Tadeu. Um nó se formando em seu estômago. O que vamos fazer agora? Tadeu respirou fundo, sua mente trabalhando furiosamente. Acho que precisamos ir a esse jantar, mas não para aceitar a proposta deles. Yasmin o olhou, intrigada. O que você tem em mente? Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Tadeu. Acho que está na hora de virarmos o jogo contra sua família. Eles querem jogar? Vamos jogar. Enquanto o casal começava a traçar seu plano, na mansão dos Albuquerque Prado, Tiago sorria para si mesmo, satisfeito com o desenrolar dos eventos. Ele não fazia ideia de que estava prestes a enfrentar uma resistência muito maior do que esperava. O palco estava armado para um confronto que não apenas testaria o amor de Yasmin e Tadeu, mas também revelaria verdades há muito enterradas sobre a família Albuquerque Prado e seus negócios. A noite do jantar chegou, trazendo consigo uma tensão palpável que pairava sobre a mansão dos Albuquerque Prado. Yasmin e Tadeu chegaram pontualmente, seus rostos uma máscara de calma que escondia o turbilhão de emoções e estratégias que haviam planejado nas últimas 24 horas. A sala de jantar estava preparada com todo o luxo característico da família. Cristais cintilavam sob a luz do lustre, a prataria reluzia e o aroma de um jantar elaborado preenchia o ar. Eulália já estava sentada à mesa, seu sorriso tenso traindo sua ansiedade. Tiago, por outro lado, exibia um ar de confiança quase arrogante. Enquanto se sentavam, Rodolfo ergueu sua taça de vinho. Um brinde, ele propôs, a novas parcerias e novos começos. Yasmin e Tadeu trocaram um olhar rápido antes de erguerem suas próprias taças. O jogo havia começado. A conversa durante o jantar foi surpreendentemente leve, com Rodolfo e Eulália fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre o trabalho de Tadeu e os projetos de Yasmin. Mas por trás da fachada de interesse, o casal podia sentir a expectativa crescente. Foi Tiago quem finalmente abordou o assunto principal quando a sobremesa foi servida. Então, Tadeu, ele começou, um sorriso nos lábios. Ouvi dizer que você recebeu uma proposta interessante da Secretaria de Educação. Tadeu assentiu calmamente. Sim, foi bastante inesperado. Inesperado, mas certamente merecido. Rodolfo interveio, sua voz melíflua. Um reconhecimento do seu talento, sem dúvida. Yasmin observava a cena se desenrolar, sua mão apertando discretamente a de Tadeu sob a mesa. Era hora de colocar seu plano em ação. É engraçado você mencionar isso, pai, ela disse, sua voz firme. Porque Tadeu e eu estávamos justamente nos perguntando como uma oferta tão específica surgiu tão convenientemente. O sorriso de Rodolfo vacilou por um instante. O que quer dizer, querida? Tadeu se inclinou para a frente, seus olhos fixos em Rodolfo. O que Yasmin quer dizer, senhor Albuquerque Prado, é que achamos um pouco suspeito que essa oferta tenha aparecido logo após a proposta que vocês nos fizeram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eulália empalideceu, seus olhos se arregalando em choque. Tiago, pela primeira vez, parecia ter perdido sua confiança arrogante. Não estou insinuando, senhor. Estou perguntando diretamente. A família Albuquerque Prado teve algo a ver com essa oferta da Secretaria de Educação? O ar na sala de jantar ficou denso, carregado de tensão. Eulália parecia prestes a desmaiar, enquanto Tiago lançava olhares nervosos entre Tadeu e seu pai. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um som de palmas lentas ecoou pela sala, fazendo todos se virarem em direção à entrada. Lá, encostado no batente da porta, estava um homem que Yasmin e Tadeu nunca tinham visto antes. Alto, de meia idade, com cabelos grisalhos e um terno impecável, ele tinha um sorriso irônico no rosto. Bravo, ele disse entrando na sala. Realmente bravo. Eu sabia que você tinha potencial, Tadeu, mas isso superou minhas expectativas. O homem, aparentemente o doutor. Ricardo Mendes, da Secretaria de Educação, sorriu ainda mais. Ora, Rodolfo, não seja rude. Afinal, fui eu quem arquitetou toda essa pequena charada. Yasmin e Tadeu se entreolharam, confusos. O que estava acontecendo? Mendes se aproximou da mesa.
pegando uma taça de vinho abandonada e tomando um gole. Vejam bem, jovens, ele começou dirigindo-se a Yasmin e Tadeu. Há muito tempo eu venho observando as práticas questionáveis da família Albuquerque Prado, especialmente no que diz respeito às suas supostas iniciativas de responsabilidade social. Ah, mas tenho, Mendes retrucou, seu sorriso se alargando. E graças ao nosso jovem casal aqui, acabo de conseguir a confissão final que precisava. Foi então que a ficha caiu para Yasmin e Tadeu. Eles não eram os únicos jogando um jogo naquela noite. Você armou tudo isso? Tadeu perguntou incrédulo. Mendes assentiu. A oferta da Secretaria de Educação era real, Tadeu. Seu trabalho realmente chamou nossa atenção. Mas usei isso como uma oportunidade para finalmente expor as manipulações da família Albuquerque Prado. Yasmin se levantou, seus olhos faiscando de raiva. Então fomos usados? Feitos de peões em algum tipo de jogo de xadrez corporativo? Não exatamente, Mendes respondeu, seu tom suavizando. Vocês foram a variável que eu não podia controlar. E devo dizer, superaram todas as expectativas. Sua integridade e perspicácia foram fundamentais para desmascarar este esquema. À custa de quem, pai? Yasmin perguntou, sua voz trêmula de emoção. Quantas vidas foram prejudicadas para construir o Império Albuquerque Prado? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eulália soluçava silenciosamente em seu lugar, enquanto Tiago parecia ter envelhecido 10 anos em questão de copyright Claude's response was limited as it hit the maximum length allowed at this time. Me continue. Where you left off, edit. Minutos. Em questão de minutos. Mendes pigarreou, chamando a atenção de todos. Bem, acho que chegou a hora de encerrarmos esta reunião familiar. Rodolfo Albuquerque Prado. Você está sob investigação por fraude, evasão fiscal e uso indevido de fundos públicos. Sugiro que entre em contato com seu advogado imediatamente. Yasmin observava a cena se desenrolar como se estivesse em um sonho, ou melhor, um pesadelo. Seu pai, o poderoso Rodolfo Albuquerque Prado, sendo levado pela polícia. Sua mãe, em estado de choque, sendo amparada por uma oficial. E Tiago, seu irmão sempre tão confiante, parecendo completamente perdido. Tadeu segurou a mão de Yasmin, oferecendo apoio silencioso. Ela se virou para ele, seus olhos cheios de lágrimas não derramadas. E agora? Ela sussurrou. Antes que Tadeu pudesse responder, Mendes se aproximou do casal. Sei que esta noite não saiu como planejado para ninguém, ele disse, sua voz mais suave agora. Mas quero que saibam que vocês dois demonstraram um caráter excepcional. Tadeu, a oferta da Secretaria de Educação continua de pé, se você ainda estiver interessado. E Yasmin, gostaria de conversar com você sobre como podemos usar sua experiência em ONGs para realmente fazer a diferença, sem as complicações que sua família trouxe. Yasmin e Tadeu se entreolharam, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Finalmente Tadeu falou. Doutor Mendes, agradecemos a oferta, mas acho que, por hora, Yasmin e eu precisamos de um tempo para processar tudo isso. Se não se importa, gostaríamos de pensar um pouco antes de tomar qualquer decisão. Mendes assentiu compreensivo. Claro, claro. Tomem o tempo que precisarem. Estarei à disposição quando estiverem prontos para conversar. Quando Mendes se afastou, Yasmin se virou para Tadeu enterrando o rosto em seu peito. Ele a envolveu em seus braços, oferecendo o conforto que ela tanto precisava naquele momento. Vamos para casa, ele murmurou suavemente. Yasmin assentiu, grata pela firmeza e calma de Tadeu em meio ao caos que sua vida havia se tornado. Enquanto deixavam a mansão Albuquerque Prado, agora um cenário de atividade policial, Yasmin não pôde deixar de sentir uma mistura de emoções. Havia tristeza pela queda de sua família, raiva por terem sido manipulados, mas também um estranho senso de libertação. No carro, a caminho do pequeno apartamento de Tadeu, que agora era o lar de ambos, eles permaneceram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi apenas quando chegaram em casa, sentados no sofá gasto, que havia testemunhado tantas de suas conversas e momentos íntimos, que Yasmin finalmente falou.
Sabe, apesar de tudo, acho que me sinto aliviada. Tadeu a olhou surpreso. Aliviada? Yasmin assentiu lentamente. Por anos eu senti que havia algo errado nos negócios da minha família. Algo que não batia com os valores que eu acreditava. Agora pelo menos sei a verdade. Tadeu pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. E o que você quer fazer agora? Yasmin respirou fundo, pensativa. Honestamente, quero continuar o trabalho da minha ONG, mas desta vez fazer as coisas do jeito certo, sem compromissos éticos, sem agendas ocultas, apenas ajudar as pessoas que realmente precisam. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Tadeu. Isso soa perfeito para mim. E quanto a você? Yasmin perguntou. A oferta da Secretaria de Educação. Tadeu a interrompeu gentilmente. É tentadora, não vou negar. Mas sabe de uma coisa? Eu amo estar em sala de aula. Amo ver o brilho nos olhos dos meus alunos quando eles entendem algo novo. Não sei se quero trocar isso por um cargo administrativo. Yasmin sorriu, sentindo uma onda de amor e admiração por este homem que havia permanecido fiel a seus princípios, apesar de todas as tentações e desafios. Então, o que fazemos agora? Ela perguntou, encostando a cabeça no ombro dele. Tadeu a abraçou, beijando suavemente o topo de sua cabeça. Agora, meu amor, nós recomeçamos. Juntos, sem o peso das expectativas da sua família, sem jogos ou manipulações. Apenas nós dois construindo a vida que queremos do nosso jeito. Yasmin sentiu uma onda de paz a envolver. Sim, o futuro era incerto. Sim, haveria desafios pela frente. Mas com Tadeu ao seu lado, ela se sentia capaz de enfrentar qualquer coisa. Naquela noite, enquanto a cidade de Jurupinga dormia, dois corações batiam em sincronia, cheios de esperança e determinação para o futuro que construiriam juntos. E assim, em um pequeno apartamento, longe do luxo e das intrigas da mansão Albuquerque Prado, Yasmin e Tadeu encontraram algo que o dinheiro jamais poderia comprar: a liberdade para serem verdadeiramente eles mesmos e o amor que superava todas as barreiras. O amanhecer traria um novo dia, e com ele, o início de uma nova jornada, uma jornada de autenticidade, propósito e amor verdadeiro. E eles estavam mais do que prontos para embarcar nela, de mãos dadas, corações abertos e olhos fixos no horizonte de possibilidades que se abria diante deles. Fim.